Hi guys! So, the class today is about present simple, ok? Então hoje nós vamos estudar um tempo verbal em inglês que é o present simple, alright? Let's start. Então, para começar, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, ok? What do you do every day? O que você faz todos os dias? Qual a sua rotina todos os dias? Então, primeira coisa, né? Todos nós fazemos isso. O que esse homem está fazendo aqui? Olha o despertador dele. Ele está acordando, né? Get up, certo? Do you get up early every day? Yes, no. Então, vocês acordam cedo todos os dias ou vocês acordam tarde? Próxima perguntinha. Essa menina aqui, ela está comendo, né? Então, have breakfast. Do you have breakfast every day? Yes, no. Você toma café da manhã todos os dias? E esse menino, o que ele está fazendo? É algo que também todos nós fazemos todos os dias. Pelo menos eu espero que todo mundo faça, né? Brush your teeth, certo? Então, do you brush your teeth every day? E esse homem, o que ele está fazendo? Ele está aqui, parece um celular, né? Mas pode ser aqui um joguinho, play video game, né? Do you play video game every day? Yes, no. E aqui, o que essas duas crianças estão fazendo? Watch TV. Do you watch TV every day? Yes, no. E aqui? Read a book. Do you read a book every day? Or do you read a book? E aqui? Comb your hair. Do you comb your hair? Então, pessoal, vamos ver. I get up early. I brush my teeth. I comb my hair, have breakfast, and study English. This is what I do every day. And you? What do you do every day? Vocês estudam inglês todos os dias? Vocês acordam cedo todos os dias, mesmo no final de semana? Então, write down in your notebook, ok? Se vocês realizam essas atividades aqui todos os dias. Get up early, brush my teeth, comb my hair, have breakfast, study English, tá? Anotem se vocês realizam elas todos os dias, alright? Agora nós vamos entender como usar o presente simple, alright? Bom, nós utilizamos o present simple para indicar ações que ocorrem no presente. Okay?
para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. So, let's see here. He plays soccer very well. He plays soccer very well. Então, ele joga futebol muito bem. Isso que eu estou falando é uma verdade, alright? She loves chocolate. Então, ela ama chocolate. Então, é um sentimento, né? Ok? Nós temos umas regrinhas para seguir quando a gente for utilizar o present simple, ok? Então, de maneira geral, nós vamos acrescentar S ao final do verbo quando a gente utiliza a pessoa he, she e it. Guys, todas essas regrinhas que nós vamos aprender agora, elas valem para quando a gente utiliza he, she ou it, ok? A terceira pessoa do singular, right? Então, essa primeira regra, que a gente vai acrescentar o S ao fim do verbo, vamos ver aqui como fica. Speak, que é falar, fica speaks. Cook, cooks, que é cozinhar, ok? Eat, eats, que é comer. Live, lives, que é viver. Read, reads, ok? Que é ler. Write, writes, que é escrever. So, ok? He writes very well. Então, nós acrescentamos o S no verbo write, porque nós temos he, ok? Outra regrinha que nós devemos observar. Os verbos que são terminados em consoante seguido de Y, nós vamos trocar o Y por I e acrescentar ES, ok? Então, vejam só. Consoante aqui, cry. Nós temos o R, que é a consoante, e seguido do Y. Então, nós vamos retirar o Y, acrescentar o I, o E e o S, ok? Então, cry, que é chorar, fica cries. Try, tries. Tentar, ok? Fly, flies, que é voar. Study, studies, que é estudar. So, the example, she cries. Os verbos que terminam em vogal seguidos de Y, a gente deixa o Y e acrescenta o S no final, ok? Então, vejam só. Play, nós temos a A, que é a vogal, e logo em seguida o Y. Então, nós não vamos mudar nada, só vamos acrescentar o S, ok? Então, play, fica plays, que é jogar, brincar, tocar. Enjoy, enjoys, que é aproveitar. Buy, buys, que é comprar. Say, says, que quer dizer. So, let's see here. The example. He plays the violin very well. He plays the violin very well. Então, ele toca violino muito bem, ok? Nós acrescentamos o S, porque nós temos he, alright? E a última regrinha, pessoal. Os verbos terminados em O, SS, S, CH, SH e X, nós vamos acrescentar ES, ok? Então, brush, brushes, que é escovar. Go, goes, ir. Do, does, que é o verbo auxiliar. Wash, washes, que é lavar. Teach, teaches, que é ensinar, ok? So, let's see here. He brushes his teeth every day. Então, ele escova seus dentes todos os dias, ok? Ah, só mais uma coisa, pessoal. O verbo have, ele é um verbo irregular. Então, quando nós utilizamos o verbo have para he, she ou it, nós vamos utilizar has, H-A-S, ok? Vamos aprender agora a negative form, que eu uso quando eu quero negar alguma coisa, certo? Então, para formar frases negativas, iremos precisar dos auxiliares do e does. Alright? E eu uso do para aquelas pessoas que não é a terceira pessoa do singular, ou seja, o I, we, they. E o does eu vou usar para as terceiras pessoas do singular, he, she e it. Ok? Então vamos lá.
I do not live in Curitiba. Então, eu não moro em Curitiba. John does not work at school. Então, o John não trabalha na escola, ok? Então, John, he, she, it, né? No caso aqui é he, does. They don't like chocolate. Então, eles não gostam de chocolate. They não é a terceira pessoa do singular, então eu uso o auxiliar do. Fica don't, certo? She doesn't watch TV. She, terceira pessoa duplo singular, auxiliar does, junta o does e o not, doesn't. Ok? Então temos aqui o do mais o not, don't. Don't. They don't. O does mais o not, doesn't. Ok? É a contração. Para não ter que toda vez falar does not, do not, igual está aqui, a gente contrai para ficar mais rápido. E a gente fala don't e a gente fala doesn't. Ok? So, guys, nós já aprendemos como, né, usar o presente simples em frases para expressar coisas positivas, ações habituais, certo? Nós já aprendemos a usar o presente simples em frases negativas para falar algo que nós não queremos, algo que nós não fazemos. E agora nós vamos aprender a usar o presente simples para fazer perguntas, as chamadas interrogative form. Alright? Vamos lá? Então, vamos ler aqui. Para fazer perguntas, colocamos os auxiliares antes do sujeito e após o sujeito, colocamos o verbo principal. Vamos aos exemplos para vocês entenderem. Do you speak English? O que é o verbo auxiliar aqui? Vocês sabem? O do. O do é o verbo auxiliar. O do, na forma interrogativa, ele sempre vai vir antes, tá? Porque é ele que indica que é uma pergunta. Então, o do é a primeira coisa que você vai colocar. Verbo auxiliar do, né? Logo depois do do, vamos ler aqui, ó. Vem o sujeito, certo? Então, you é o sujeito. E depois do sujeito, a gente coloca o verbo principal, que é o speak. Ok? Então, verbo auxiliar do, sujeito you e verbo principal speak. É essa a ordem. Ok? Do you speak English? Vamos ver aqui. Does the cat play with the ball? Então, aqui, does, verbo auxiliar does. The cat, sujeito. Play, verbo principal. Ok? Vamos ver aqui. Does Anne like chocolate? Does, verbo auxiliar. Anne, sujeito. E like, verbo principal. Alright? E por que aqui é do e aqui é does? Vocês sabem? Por quê? Porque aqui, lembram só, o verbo auxiliar ele muda. Para he, she, it, que são as terceiras pessoas, a terceira pessoa, a gente usa does, tá? Então aqui cat é it, tá? Anne é she, porque Anne é uma menina. Então nós usamos does. E you não é a terceira pessoa, então a gente usa do, ok? Pay attention, guys, porque esse é o último detalhe, tá? Antes de nós praticarmos os exercícios do present simple. Para formar frases negativas e interrogativas nas terceiras pessoas do singular, ou seja, he, she e it, você vai sempre utilizar does.
e o verbo principal volta para a forma do infinitivo sem o to. Vou explicar melhor. Vamos lá, vamos ver os exemplos. He brushes his teeth 3 times a day. Essa frase, ela é uma frase affirmative, certo? Ele escova seus dentes 3 vezes ao dia, certo? Nós aplicamos aqui é a terceira pessoa do singular, né? He. Então, nós aplicamos a regrinha que a professora Zenaide já explicou pra gente, certo? O verbo terminado em SH, nós adicionamos ES, ok? Agora, nós temos a mesma frase, só que na negative form. He doesn't brush his teeth 3 times a day. Ele não escova seus dentes 3 vezes ao dia. Olha só, o que a gente fez aqui? A gente não mexeu no verbo. A gente deixa o verbo na forma infinitiva, que é a forma que ele está no dicionário. Por quê? Porque nós já temos o verbo auxiliar, que é o does, né? No caso, does not, né? Tá negando. Então, a gente não mexe. Quando a gente já tem a presença do does, nós não precisamos mexer no verbo. Então, a gente deixa ele na forma infinitiva, tá? A mesma coisa vai acontecer com a frase na forma interrogative, né? Na forma interrogativa, ou seja, uma pergunta. Does he brush his teeth 3 times a day? Ele escova os dentes dele 3 vezes ao dia? Então aqui, ó, vocês podem perceber que o verbo ele está no infinitivo. Ele não está com o ES, certo? Por quê? Porque nós já temos o does, tá? Então a gente não precisa mexer no verbinho brush. A gente deixa o verbinho do jeito que ele está na forma infinitiva, né? Por quê? Porque ele já tem o does aqui, certo? So guys, now let's practice with some exercises, alright? Let's go! Write in your notebook the sentence with the correct answer. Então, observem bem a imagem, que ela vai te ajudar a responder o exercício. Vou dar um tempinho e depois para vocês responderem e depois eu venho com a resposta e a explicação. Ok? Podem começar. Então vamos responder? Qual é a resposta correta para essa pergunta? Smoke or don't smoke? Então aqui nós temos o cigarro com um X. Don't smoke, right? Yes, don't smoke. Vamos para a próxima. Observem também. Observem a imagem. Então, vamos para a resposta. He drinks or doesn't drink a lot of coffee? Drinks, right? Porque olha o tanto de xícaras de café que ele já tomou. Então, drinks a lot of coffee. E nós temos aqui o S no final, né? Por quê? Porque aqui nós temos a terceira pessoa do
singular, he, certo? Então, temos que adicionar esse S aqui. E aqui, pessoal, vamos ver. Qual é a resposta correta? Live or lives? Yes, that's correct. Live. E por que live? Porque, ao contrário da outra, o we aqui não é a terceira pessoa do singular. Já que não é a terceira pessoa do singular, nós não precisamos mexer no verbo, certo? Nós não precisamos adicionar um S ao verbo, ok? Deixamos o verbo no infinitivo. Let's go to exercise number 2. All right? Turn the affirmative sentences into the negative form. Então, vamos ver um exemplo do que vocês têm que fazer nesse exercício. Nós temos uma sentença afirmativa, né? Afirmativa. He plays football. Então, ele joga futebol. E eu tenho que transformar essa sentença afirmativa para uma sentença negativa, que é essa aqui. Ele não joga futebol. He doesn't play football. Então, vamos lá. Resolvam aí. Escrevam no caderno de vocês e respondam, ok? Vou dar um tempinho. Let's correct. She lives in Brazil. She doesn't live in Brazil. Foi isso que vocês fizeram? Então tá certo. Então, por que she doesn't live in Brazil? Então, aqui eu uso o auxiliar does, né? Porque é o sujeito da frase é o she, que é a terceira pessoa do singular. Verbo does, né? Does not, doesn't. Live, já que eu já tenho o auxiliar does, eu deixo o verbo no infinitivo. Lembram-se da regrinha que eu ensinei? Então, fica assim. She doesn't live in Brazil. Ok? Essa era a resposta correta. Vamos ver a outra. I like chocolate. Essa é afirmativa. Vamos ver a negativa. I don't like chocolate. Né? Então, aqui, I, sujeito, don't, que é a mistura do verbo auxiliar do mais o not, né? Don't like, verbo no infinitivo, certo? A D, he watches TV every day. Vamos ver como fica. He doesn't watch TV every day, né? Então, o he, verbo, sujeito, né? Na terceira pessoa do singular, he. Does, verbo auxiliar, né? Aqui é a mistura de does com not, doesn't. Watch, verbo infinitivo, tá? Lembre-se, como já tenho aqui o auxiliar does, eu não preciso mexer nesse verbo watch,
Não preciso acrescentar esse ES. Eu deixo o verbo watch no infinitivo, tá? Então, he doesn't watch TV every day. Eram essas as respostas, ok? Essas em vermelho. Espero que vocês tenham conseguido, beleza? Se não conseguiu, não tem problema. Estamos aqui para aprender. Let's go to exercise number 3. Alright? Turn the affirmative sentences into the interrogative form. Vamos ver o exemplo. She reads every day. Does she read every day? Então, o que vocês, têm que fazer aqui? Bem parecido com outro exercício. Temos que passar da forma afirmativa, por exemplo, she reads every day, para a forma interrogativa. Does she read every day? Ok? Então, da mesma forma, copiem aí no caderno de vocês e tentem responder. Nada, pessoal? Yes? Very good. So now let's correct, ok? Vamos corrigir então. Letter A. He loves football. Como que a gente passa para interrogative form? Does he love football? Yes, very good. O auxiliar e o verbo volta para sua forma do infinitivo. Letter B. You get up at 8 o'clock. Como que fica? Do you get up at 8 o'clock? Yes, very good. Por que nós utilizamos do e não does? Yes, very good. Porque aqui nós temos you, right? Não é nem he, nem she, nem it. Então nós utilizamos do. Ok? And letter C. She brushes her teeth every day. Então, como que nós transformamos? Does she brush her teeth every day? Yes, very good. Utilizamos o auxiliar does e voltamos o verbo para sua forma do infinitivo, ok? Retiramos o ES que nós tínhamos acrescentado. Alright? Acertaram, pessoal? Yes? Now, the last activity, okay? Complete the sentences using the correct form of the verb in parentheses. Alright? Então, nós vamos completar essas sentenças usando a forma correta do verbo que está entre parênteses. Okay? So, let's see the example here. John goes to the hairdresser to cut his hair. O verbo é go, mas como nós temos aqui John, que é he, nós precisamos seguir as regrinhas do simple present e acrescentamos es, porque é um verbo terminado em o, ok? Então, pessoal, é isso que vocês vão fazer nessa atividade, ok? Completar esse espaço com o verbo da maneira correta, ok? So, now write the answers in your notebook, alright? Você pode pausar a aula para fazer tranquilamente a atividade e nós já voltamos para corrigir, ok? Anotaram certinho no caderno? Yes? Very good. So now let's correct. Okay. Letter A. When she cries, her eyes are filled with tears. Então, quando ela chora, os seus olhos estão cheios de lágrimas. Nós temos aqui o verbo cry. Lembra que precisamos colocar o verbo na forma correta, então, cries, porque nós temos she, ok? Então, nós retiramos o Y, acrescentamos IES, de acordo com aquela regrinha que nós aprendemos anteriormente, alright? Now, letter B. Josh loves to listen to music.
He likes to use headphones on his ear to better understand what he is hearing. Então, Josh ama ouvir música. Ele gosta de usar fones nas suas orelhas para entender melhor o que ele está ouvindo. Okay? Então, nós temos aqui aquela primeira regrinha, né? Acrescentamos S porque Josh é he e aqui nós temos he, né? Ok? Então, love, loves e like, likes. Alright? Letter C. Anne has this scar on her knee since she was a baby. O verbo é have. O have é um verbo irregular. Então, quando a gente for utilizar ele na terceira pessoa, he, she ou it, nós vamos utilizar has. Então, pessoal, conseguiram fazer a atividade? Yes? Foi muito difícil? Mais ou menos? Okay. Então, corrijam aí no caderno de vocês, escrevam bem certinho as palavras, ok? E nossa aula de hoje acaba por aqui, ok? And we see you in our next class, ok? Bye bye!